É um privilégio, né, nós estarmos na presença de Deus. E eu quero, nessa manhã, nós vamos ler a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 13. São Mateus, capítulo 13, é uma escritura muito conhecida. E nós vamos ver São Mateus capítulo 13, versículo 24, onde fala a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio. São Mateus 13, verso 24 em diante. Todos acharam? Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Nós vamos pular aqui para o 36 agora. Se for necessário, nós vamos ler do 31 ao 35, né? A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta, porque se caso nós voltarmos, precisarmos voltar aos versículos, nós vamos ler, Vocês estão alegres nessa manhã? Todos estão alegres, Que bom, estarmos na presença de Deus para adorá-lo, e tendo saúde, e Deus nos dando forças, para adorá-lo, para cantar nessa manhã, para louvar a Deus.
não é? E isso é muito bom. Olha, irmãos, eu tenho aqui 2 exemplares de um esboço que eu fiz para que nós pudéssemos ler nessa manhã. Eu não fiz para todo mundo, mas somente esses 2. Alguém quer acompanhar a leitura dessa mensagem que nós vamos que nós vamos ter aqui? Alguém quer acompanhar? Quer? Eu tenho 2 aqui. Hã? Alguém quer? Vê quem quer. Vê quem quer aí. E bom, estão todos com a Bíblia aberta. Então nós vamos começar. Em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui nessa escritura de São Mateus que Jesus ele está falando por parábolas. Em primeiro lugar, nós devemos observar isso. Jesus está falando com o povo, pregando para o povo, através de parábolas. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 31, não é? Onde está escrito assim, parábola do grão de mostarda e do fermento. São 2 parábolas que Jesus contou, curtinha, mas são 2 parábolas. Diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí ele conta outra parábola, verso 33. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas. Vocês estão vendo? Ele só falava por parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Vocês estão vendo? Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque ele estava publicando ao povo coisas ocultas desde a fundação do mundo. Agora, o que é uma parábola? Nós temos que... Eu busquei aqui a explicação, porque quando se trata desses assuntos espirituais, e são assuntos tão profundos, que se nós não entendermos isso corretamente, alinhado com a Bíblia e com a mensagem do profeta, nós vamos confundir uma coisa com a outra. E isso é o motivo pelo qual o mundo, não só o mundo de fora, o mundo religioso, mas o mundo da mensagem, as pessoas que creem mesmo na mensagem do profeta, estão esperando a vinda de Cristo se cumprir, estão esperando a ressurreição dos mortos se cumprir, estão esperando o arrebatamento se cumprir, o milênio se cumprir, acontecer, estão esperando tudo isso, porque confundem as Escrituras. Então, o que é uma parábola? Tudo que você vê na Bíblia, você vai estar falando de parábolas e paradoxos. Parábolas e paradoxos. Jesus não falava de outra forma a não ser por parábolas. E a própria parábola, ela é um paradoxo. Então nós vamos ver aqui a definição da palavra vamos ver primeiro paradoxo. Vamos ver primeiro. Ou parábola. Vamos ver primeiro parábola. A definição da palavra parábola. Olhem bem. Parábola é um substantivo feminino
e é uma narrativa alegórica. O que é uma alegoria? O que é uma alegoria? É uma coisa real? Não. Alegoria é uma figura. Então, por exemplo, nós vemos aí, né? Por exemplo, as escolas de samba, quando vão para fazer sua festa, né? Sua festa de carnaval e tal, eles enfeitam as suas escolas com alegorias. E aquelas alegorias mostram imagens de pessoas que já viveram há tempos atrás, que foram pessoas que fizeram parte da história, não é, do mundo, e eles fazem aquelas alegorias para contar a história daquelas pessoas, ou a história daquela cidade. Então, uma parábola é uma narrativa, quer dizer, Jesus estava narrando uma coisa através de uma alegoria, algo que não era real, mas que mostrava o que ia acontecer no futuro. É uma alegoria, uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, porque ela não é real. Ela não transmite realmente aquilo que é, mas ela dá uma noção, dá uma ideia, né, indiretamente daquilo que está querendo se falar. Por meio de comparação ou analogia. Aí vem aqui, lugar geométrico de pontos, não, isso aqui não tem nada a ver. Então, isso é uma parábola, uma narrativa alegórica. Agora, paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é um substantivo masculino que é um pensamento, paradoxo é um pensamento, proposição ou um argumento que contraria os princípios básicos e gerais. Quer dizer, paradoxo é uma coisa, é um pensamento que contraria o normal, aquilo que é normal. Normalmente, um acontecimento ou uma coisa é de certa forma, é falado de certa forma, acontece de certa forma, aquilo é o normal, que todos nós estamos acostumados. Mas quando acontece um paradoxo, contraria aquilo ali. Então, está dizendo aqui, que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Quer dizer, é o contrário do normal, do pensamento humano. Ou desafia a opinião concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, aparente falta de nexo, quer dizer, sem sentido, sem nexo, ou de lógica. Paradoxo é uma contradição. Agora, por exemplo, ele dá um exemplo assim, pregar o amor e espancar os filhos. É um paradoxo. Agora, eu daria outro exemplo. Por exemplo, Jesus Cristo ama os seus filhos, não ama? Mas ele deixa os seus filhos sofrer. O irmão Branham cita isso na mensagem. Muitos homens não entenderam por que Deus deixava os filhos dele entrar na arena e ser mortos pelos leões. Por que ele deixou Davi entrar na cova e ficar de frente com aquele leão? Por que muitos servos do passado passaram por sofrimentos quando Deus ama os seus filhos? É um paradoxo, porque contraria a noção humana, a nossa noção humana. Então, eu li isso para que nós possamos entender que Jesus só falava em parábolas, e uma parábola é um paradoxo. Contraria a visão normal. Então, se nós não entendermos da forma que Jesus está falando, se nós não tomarmos a palavra do profeta, nós vamos confundir, e aí vamos ficar esperando coisas acontecerem que não vão acontecer, porque já se cumpriram na voz do sétimo anjo. Então, Jesus começa falando essa parábola e dizendo assim, propôs-lhe outra parábola, dizendo, nós não vamos ler tudo, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, quer dizer, esses homens, que são esses 7 anjos, porque o campo é isso aqui, ó. Eu já preguei aqui uma vez e disse, isso aqui é uma lavoura. É como se fosse uma lavoura. É como se fosse uma plantação. Vocês já viram na plantação
na roça, já viram uma lavoura? Elas são canteiros separados, até aqui mesmo tem canteiros separados, canteiros, cada um. E ali eles escolhem, determinados canteiros eles plantam alface, determinados canteiros eles plantam chicória, e assim vai. Isso aqui é uma lavoura, só que é a lavoura de Deus. E aí, dormindo os homens, porque cada um desses mensageiros foram escolhidos para cuidar desse canteiro, para cuidar dessa lavoura, dessa parte da lavoura. Só que eles dormiram, ou seja, morreram. Quando eles morrem, quando eles terminam a sua mensagem, o inimigo vem, porque o pai de família, que é Deus, semeou o trigo. Ele vem atrás, o inimigo, e semeia joio. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Vocês vão reparar uma coisa, guarde isso, porque no final da mensagem você vai entender por que eu estou falando para guardar isso. O trigo sempre vem primeiro, o joio vem depois. O trigo sempre vem primeiro, o joio vem depois, simbolizando que a palavra vem primeiro, Deus vem primeiro, Satanás vem depois. Ele não vem primeiro do que Deus, ele vem depois. E os servos do pai de família, versículo 27, aí nós lemos aqui, nós podemos pular aqui para a explicação da parábola, para que nós adiantemos, né? Porque nosso foco vai ser a mensagem. Então, versículo 36, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo. O campo é o mundo. Olha aqui, Jesus falando. O campo é o mundo. Por aqui nós vamos entender que quando Deus fala do mundo, Ele não está falando desse mundo natural. Não está falando desse mundo que nós vemos com os nossos olhos naturais. Este mundo é o mundo que Ele criou, é o mundo espiritual. Esse mundo é a igreja. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Quer dizer, quando acontece a colheita, a ceifa, a poda, a colheita, é o fim do mundo. Isso prova, esse versículo prova, que já tem terminado tudo. Já tem se cumprido tudo. Por quê? Porque os anjos já têm vindo, formando aquela nuvem, e essa colheita já tem acontecido. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Repara aí que anjos está com letra minúscula, não está falando de anjos do céu, está falando de anjos da terra, portanto são mensageiros. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Quer dizer, o joio, esse evangelho do joio, é colhido e queimado. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, tem muitos que não têm ouvido para ouvir isso. Então não podem ouvir isso. Mesmo que ouçam com os olhos naturais, eles não conseguem ouvir com os ouvidos espirituais. Por isso que Jesus diz, quem tem ouvido, porque nem todos têm ouvido para ouvir isso, para entender isso, para captar isso. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quero que vocês entendam que Mombrana falou sobre duas coisas: a igreja e a noiva.
O irmão Brana disse assim, a igreja não é a noiva. Nós não podemos misturar a igreja com a noiva, porque são duas coisas diferentes. Nós vamos ver o irmão Brana explicando isso aqui, para que a gente possa posicionar o que é trigo e o que é joio. Então veja bem, a noiva, por isso é que nós pregamos aqui, eu não sei se alguém está lembrado aqui, por exemplo, uma das primeiras mensagens que a gente pregou aqui agora, há pouco tempo, foi falando da ressurreição, da primeira e segunda ressurreição. Depois foi falado, eu não me lembro a ordem, não sei se foi primeiro ou depois, mas falamos também sobre Efésios capítulo 4, não é? O ministério quíntuplo de Efésios capítulo 4. Se você pegar essas mensagens, esses assuntos na mensagem, fizer uma conexão com isso que nós estamos vendo hoje, você vai ver algo tremendo. Você vai ver por que Efésios 4 não se trata de homens comuns como eu, como você. Você vai ver por que a igreja, não a noiva, ressuscita na segunda ressurreição para ser julgada no trono branco, para receber as vestes brancas. Assim como Paulo disse lá naquele versículo que nós lemos, que embora estivesse vestido na primeira era, porque o trigo vem primeiro, então ele veio com a palavra primeiro na primeira era, ele tinha a palavra, então estava vestido, mas aquela era, passado aquela era, ela foi achada nua, sem a palavra. Por quê? Porque Satanás entrou ali e colocou joio no meio do trigo, enganando a igreja, e aí ela ficou nua. Isso é um quadro perfeito do Éden, nós vamos entender com o profeta explicando aqui. Então a igreja é joio, a noiva é trigo. Nunca esqueça disso. Não podemos misturar a igreja com a noiva. A igreja não está no rapto. A noiva é a única que está no rapto. A igreja está na segunda ressurreição. A noiva é a primeira ressurreição. Cristo é as primícias. Ele ressuscitou primeiro. Então a noiva tem a primeira ressurreição, que são as obras de Cristo nela, vivendo nela, atuando nela. Por isso os mortos ressuscitaram no ministério do profeta. O câncer caiu na plataforma no ministério do profeta, porque ele era o ministério da noiva. Na mensagem Perguntas e Respostas, um irmão perguntou para ele, irmão Brana, haverá um ministério para a noiva antes do arrebatamento? Ele disse, sim, irmão, haverá. É este que estamos experimentando agora mesmo. Um irmão chegou, agora você vai lembrar de Efésios capítulo 4, o quíntuplo de Efésios. O irmão disse para ele assim, irmão Brana, eu vou a tal lugar pregar o evangelho, eu vou a tal lugar fazer uma obra para Deus. O irmão Brana disse assim, para trás de mim, irmão, eu sou responsável por essa obra. Ele não deixou aquele irmão ir, ele disse, para trás de mim, irmão, eu sou responsável por este evangelho. Era ele que deveria ir nos países, no mundo, levar a palavra de Deus real, porque essa mensagem é a mensagem da noiva trigo. Mas o que vem no meio, Satanás introduziu joio para enganar. Nós vamos entender isso aqui, como é que acontece. Agora, lembre-se você sempre que isso é uma parábola. Nunca se esqueçam disso. E uma parábola é uma alegoria e um paradoxo. É uma contradição. E se você levar isso ao pé da letra, você não consegue entender, você não consegue ver. Mas se você entender que é uma parábola, que está querendo dizer algo, você vai captar, não é? Aquilo que o irmão Brana está dizendo. Então ele diz assim, para quem quer anotar, na mensagem, semente de discrepância, o irmão Brana ensinou que discrepância quer dizer discórdia. E há uma discórdia, não é? De Deus e Satanás. Satanás não concorda com Deus. É por isso que tudo que você vai fazer que é de Deus, Satanás é contra. Você vai ler a mensagem, você vai ter obstáculo para ler a mensagem. Você vai, olha, eu quero estar no culto, eu quero me dedicar, eu quero cantar hinos. Você pode ver, tem uma dificuldade, porque Satanás não gosta dessas coisas.
Agora, você dá tempo para outras coisas, você pode ver, não tem dificuldade nenhuma. Mas quando se trata das coisas de Deus, tem empecilho. Sabe por quê? Porque é uma discrepância. Satanás discorda dessas coisas. Satanás não gosta de ver ninguém ler a Bíblia. Satanás não gosta de ver ninguém ler a mensagem. Satanás não gosta de ver você ler os selos, você ler a mensagem do profeta. Satanás não gosta disso. Ele discorda dessas coisas. Ele é contra essas coisas. Então, o irmão Branham, na mensagem Semente de Discrepância, ele diz assim, ó. Notem que eles estão agora sendo ajuntados para queima. Notem que eles agora estão sendo ajuntados agora. Ele pregou essa mensagem em 1965. Ele está falando do joio. Se você ver aqui no versículo, olha aqui, ó, no versículo... Aqui no versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quem é o celeiro? Sabe quem é o celeiro? É Cristo. O trigo, a noiva, entra em Cristo, ela vai para o celeiro. No celeiro é o lugar onde tem todas as coisas. O celeiro é um armazém. Nesse armazém tem tudo. Em Cristo tem tudo. Tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos está em Cristo. Amém. E a noiva entra no celeiro, ela entra em Cristo, mas a igreja não entra em Cristo. Ela não entra. Então, veja bem, aqui na quarta era, primeira era, segunda, terceira, quarta era, é chamada era negra da igreja. Por que é a era negra da igreja? Porque Satanás aqui culminou. Satanás aqui, vamos dizer assim, concluiu o seu plano do joio. Ele começou a semear joio aqui na primeira era. A primeira era estava vestida com a palavra. Ela tinha a indumentária da palavra. Você lembre que eu disse, Deus veio primeiro. Deus veio primeiro aqui, ó. Isso aqui é o Éden. E Deus veio primeiro no Éden. E a igreja estava vestida com a palavra. Mas Satanás, logo que os homens dormiram, logo que Paulo dormiu, veio Satanás e semeou joio. E começou um trabalho, uma guerra de Deus com Satanás. Quando chegou aqui na quarta era, Satanás concluiu o seu plano, criando uma doutrina chamada doutrina da Trindade. E com essa doutrina, que tinha interesses políticos na época, para unir determinada classe de pessoas, para unir todos como se fosse um povo só, e a Igreja Católica ser a dominante desse povo, do mundo, ele pegou, criou essa doutrina, chamada doutrina da Trindade. E aí o que aconteceu? Ali começou a amarra, porque eles foram atados através de uma doutrina. O irmão Branham está falando aqui, ó. Notem que eles estão agora, no dia do profeta, em 1965, sendo ajuntados. Por quê? Porque lá atrás, na era de Nicéia, eles já tinham sido, a amarra já tinha sido preparada com uma doutrina chamada doutrina da Trindade, que no tempo futuro ia atar eles em um molho e amarrá-los para queima, para serem queimados. Então o irmão Branham dizendo assim, ó, eles estão sendo agora ajuntados para queima, no dia do profeta. Você notou? Jesus disse, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos. Quer dizer, eles foram atados. E então colocai todos em molhos em um monte, e eu os queimarei. Como é que Deus queima esse joio? Como é que ele queima? Ele queima com a palavra. Porque a palavra é o fogo inextinguível de Deus que queima a serpente. Essa serpente no Éden, que enganou Eva, que enganou a igreja,
ela só pode ser queimada pelo fogo inextinguível de Deus, que é a palavra revelada. Por isso que a mensagem tinha que vir e revelar Cristo, revelar a palavra, porque senão não queima Satanás. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, e eu os queimarei. Aí ele diz assim, há um pequeno molho chamado metodista, olha aí, ó, um pequeno molho chamado metodista. Os metodistas vieram da onde? João Wesley. Batista, presbiteriano, luterano, todos eles estão se ajuntando no Concílio Mundial de Igrejas. Isso é a amarra. Eles estavam sendo atados ali, no tempo do profeta. Mas repara que o profeta estava ali, pregando a mensagem, e nada tinha acontecido ainda, porque o trigo tem que ser, o joio tem que ser atado primeiro, ele tem que ser colhido primeiro, e atado em molhos. O profeta estava pregando, a noiva estava ali na terra, mas estava ainda sem acontecer nada, porque o joio estava sendo atado. O que é isto? Atai-os primeiro. Aleluia! Vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro, o afasta do trigo, os separa. As pessoas, os separa, ajuntai-os e queimai-os. Todos eles hão de ser queimados com os juízos de Deus, por semear discrepância, quer dizer, discórdia, entre as pessoas, coisas que eles, tendo uma forma de piedade e negando o poder da mesma, negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos de algum dogma que alguém tem injetado, tentado colocar na palavra de Deus. Isso não operará. Isto é uma discrepância. Agora, a mensagem às 7 eras da igreja, a era de Laodiceia. A era de Laodiceia. 156, o irmão Branham diz assim, ó. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora têm crescido juntos. Olha aí. Ele começou, semeou joio aqui. O filho do homem veio e semeou trigo. Ele veio e semeou joio. Os homens, os servos, foram lá e disseram assim, Senhor, quer que a gente tire o joio? Ele disse, não, porque se você tirar o joio, você vai arrancar o trigo também. E ele não queria que arrancasse o trigo, porque o trigo é semente palavra, não podia tirar a palavra. O trigo é usado para fazer o pão. Era essa palavra que foi semeada na primeira era, que através do crescimento dela, ela era semente de mostarda, que era pequenininha, mas que quando crescesse formaria uma planta, uma árvore, e essa árvore é Cristo. Era aquela árvore que estava lá no Éden, quando Deus, na criação, criou todas as coisas. Havia 2 árvores no Éden, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida era Cristo, a ciência do bem e do mal era Satanás. O irmão Branham você vai ver aqui, diz que essas árvores, os seus galhos se entrelaçavam. Elas estavam uma do lado da outra e os seus galhos se entrelaçavam. Então não podia arrancar o trigo. Então ele disse assim, deixai-os crescer juntos. O irmão Branham diz aqui, ó, o trigo e o joio que desde a primeira era até agora têm crescido juntos, são ceifados. É a época da ceifa. Aí você vai lembrar que o irmão Branham pregou a mensagem, o tempo da colheita. Por que o irmão Branham pregou essa mensagem? Porque ele estava dizendo para as pessoas, nós estamos vivendo esse tempo. É o tempo da colheita. Essa lavoura que se desenvolveu da primeira era até a última era. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da noiva ser colocada no celeiro, entrar em Cristo. Chegou o tempo do trigo ser arrancado, ser amarrado, atado em molhos e queimado pela palavra. Amém. É o tempo da colheita. Então o irmão Branham está dizendo aqui, o que Nicéia, olha aí, nós falamos sobre Nicéia, o que Nicéia se determinou cumprir, por fim tem chegado a suceder. Mas tem muita gente esperando
não é? O Concílio Mundial de Igreja. Tem que esperar o Concílio Mundial de Igreja. Porque as pessoas estão esperando a vinda de Cristo, eles não viram. Eles não viram que Jesus Cristo já tem vindo. Eles não viram que o rapto tem se cumprido. Então eles têm que esperar o Concílio Mundial de Igrejas. Mas o irmão Branham está dizendo aqui, ó, o que Nicéia se determinou cumprir, por fim tem chegado a suceder. Com todo o poder da organização, a falsa igreja desviou-se de qualquer vestígio da verdade e com o poder político fortifica a si mesma com o Estado, apoiando e empreendendo erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas exatamente quando ela está quase consumando sua covarde conspiração, o trigo é ajuntado no celeiro. Jamais crescerão juntos o trigo e o joio, e jamais receberá o joio as bênçãos de Deus por causa da presença do trigo. Porque o trigo estará no celeiro, e a ira de Deus será derramada no sexto selo, terminando na completa destruição dos ímpios. 160, ele diz assim, a era de Laodiceia, ele diz assim, tempo da colheita. É esse tempo. A era de Laodiceia, é nela, no final dessa era, acontece a colheita. Tempo da colheita, sim, tempo da colheita. As duas vinhas, duas igrejas, só que uma era joio, a outra é trigo. O trigo é usado para fazer o pão. Era essa mensagem que foi semeada pelo Filho do Homem, que seria usada para fazer o pão. Então, por isso é que quando o profeta veio, ele tinha que vir pregando a mesma coisa que Paulo pregou. Ele tinha que vir batizando como Paulo batizou. Ele tinha que vir com o mesmo evangelho que Paulo tinha. Por quê? Porque é esse evangelho, é essa palavra, é esse o trigo que faz o pão. E o pão quem é? É Cristo. Ele diz, eu sou o pão que desce do céu. Ele é o pão. Agora, o joio é semente de engano. É semente errada. É discrepância, é discórdia, é contra. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, as duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçadas durante as eras, seus ramos são agora separados. Separados como? Através da mensagem da hora. Era o tempo daquilo acontecer. Por isso que o profeta tinha que abrir os selos. Porque se ele não abre os selos, se o Espírito Santo não traz os selos abertos para o profeta, esses ramos, esse joio, ia continuar até hoje entrelaçado no trigo. E nós não poderíamos ter a revelação. Nenhum de nós poderia ter a revelação. Nós estaríamos cegos ainda, esperando Jesus voltar ainda. Porque não tinha se cumprido nada. Esse joio continuava entrelaçado no trigo, enganando a igreja. Nós íamos continuar enganados. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, elas são agora separados. Os frutos destas vinhas, que foram tão diferentes, serão ajuntados em celeiros separados. O fruto do joio foi um, é para engano. O fruto do trigo é para salvação. Eles são separados. Os dois espíritos irão aos seus destinos separados. Agora é tempo de atentar para a chamada final. A chamada final é para a noiva, não é para o joio. A chamada final é para a noiva trigo. O que é a chamada final? Sai dela, povo meu. Essa chamada, sai dela, povo meu, que está em Apocalipse capítulo 18, verso 4, é para a noiva trigo. Sai dela, povo meu. Separa-te, desentrelaça agora. É o tempo da colheita agora. É o tempo de separação agora. Sai do meio deles. Desentrelaça do meio deles.
Agora é tempo de atentar para a chamada final, chamada que vem somente para a noiva trigo. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que vós, trigo, não incorras nas suas joio pragas, quer dizer, nas pragas do joio. Sai dela, separa dela. É o tempo da colheita, separação. A grande tribulação do 6º selo e de Mateus 24. Então a noiva, ela é trigo. A igreja é joio. Por isso que irmão Brana diz, por que a igreja não está no rapto? Porque ela é joio. Por que a noiva está no rapto? Porque ela é trigo. Por que a igreja ressuscita na segunda ressurreição? Porque ela não tem o evangelho do trigo. Então ela tem que ressuscitar na segunda ressurreição e encarar o trono branco. E é ali no trono branco é que passa aquela tela. E tudo que eles fizeram durante as eras é passado ali. E se eles ficaram com a mensagem, ficaram com aquilo que eles receberam, eles são julgados e absolvidos. Mas se eles rejeitaram a mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de cada mensageiro, eles são separados, né? Na esquerda, para a esquerda, são tirados fora, separados em lugar onde há choro, ranger de dentes, estão perdidos. Então o irmão Brana está dizendo aqui, veja, vamos continuar. Na mensagem, a era de Sardes, a era da igreja de Sardes, o irmão Brana diz assim, ó, assim como o grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita, assim o grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita é o registro da igreja. O grão de trigo que foi plantado aqui, ó, ele cresce e se torna uma planta, uma árvore. Ele é o registro da igreja, o irmão Brana está dizendo. E assim como nem toda planta do trigo é semente do trigo, e assim como nem toda planta é usada na colheita, quando eles vão colher o trigo, eles colhem a planta? Eles arrancam a planta? Não, eles colhem o grão, o trigo, a semente. Mas a planta fica lá. Então, irmão Brana, aí você vai lembrar daquilo que nós lemos aqui, que o profeta diz, das irmãs que costuram, do pano, do remanescente, que ele pega, você corta aquele pedaço de pano que você quer fazer a blusa, e você colhe aquele pedaço de pano. Mas o remanescente, que é o que sobra, você joga fora? Não, você guarda. É o remanescente. Então o irmão Brana está dizendo aqui, ó, nem toda planta do trigo é semente de trigo. E assim como nem toda planta é usada na colheita, assim também acontece com a igreja. Toda a igreja não é a noiva. Olha aí, ó. Toda a igreja, tudo isso aqui não é a noiva. Por quê? Porque a noiva é trigo. Ela tem toda a palavra. Ela recebe a revelação de Jesus Cristo. Mas a igreja não. Então, a igreja, que é o ministério do profeta, só ela recebe o evangelho trigo. A igreja não. Então o irmão Brana está dizendo aqui, ó, toda a igreja não é a noiva, e nem tampouco recebe toda ela a vida. A vida é o quê? É Cristo. A vida é a palavra. As minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Nem toda ela recebe a vida, mas uma parte dela é ajuntada no celeiro. Esse é a noiva, é o trigo. Por isso que quando ele veio, Cristo, com esta nuvem formada por 7 anjos, ali estava de pé sobre a terra a última parte do corpo que restava viva. Estava de pé sobre a terra. Ali estava a noiva trigo. E quando ele viu aquela noiva trigo, ele se identificou com ela. Ele olhou para ela. Quando ele olhou para ela, ele olhou e pensou assim: ali está a semente que eu semeei lá na primeira era.
Por isso que o profeta tem um parágrafo que ele diz assim, é uma profecia, se eu não me engano, uma visão, que o anjo diz para ele assim, ela cavalgará novamente. Nós vamos ver depois no final. Ela cavalgará novamente. Por quê? Ela tinha passado primeiro. Ela passou primeiro. Mas o que passa depois da noiva? Passa uma igreja morta, uma igreja nua, uma igreja suja, mulheres com os cabelos cortados, com as faces pintadas. O irmão Branham chorou muito quando ele viu aquilo. Mas o anjo disse para ele assim, não se preocupe, ela cavalgará novamente. Aleluia! A igreja, trigo, a noiva, estava ali de pé. E quando Jesus veio em nuvens, ele veio e olhou. Ali estava a semente que ele plantou lá atrás. Aleluia! Ele olhou e disse, é a nova trigo que eu plantei. Ali está ela. E aí, o que ele fez? Cumpriu sua palavra. Porque a Bíblia diz que esse trigo seria colhido e levado aonde? Ao celeiro. O celeiro é Cristo. Amém. Ele foi arrebatado. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não têm ouvido para ouvir isso. Por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Mas tem pessoa que não tem. Tem pessoa que diz, se tudo se cumpriu, se tudo aconteceu, não é, Montiano? Nós não temos mais mensagem para pregar. Então eu não estou crendo num Deus infinito. Eu estou crendo num Deus finito. E esse não é Deus. Eu nunca vi Deus acabar. Você já viu Deus acabar? Deus é eterno, irmão. Deus é infinito. Nós nunca vamos esgotar Deus. Ele é inesgotável. É uma fonte inesgotável. É uma fonte que salta para a vida eterna. Ela é inesgotável. Nós nunca conseguiremos esgotar Deus, porque Ele é infinito. Então veja bem. Quando Ele vem em nuvens, Ele olha ali e vê a semente que Ele plantou lá atrás, na primeira era, Ele olha e vê ali, está ela ali de novo. E aí Ele leva ela para o celeiro. Mas uma parte dela, eu estou no parágrafo 112 da mensagem Era de Sardes. Os irmãos têm aí os parágrafos aí. Mas uma parte dela é juntada no celeiro e uma parte dela é conservada, tá vendo? O pano, tá vendo o remanescente? Ele não é jogado fora, ele é conservado. Vocês estão entendendo agora? Ele não é jogado fora, ele é conservado. Mas ele tem toda a palavra? Não tem. Então ele é conservado. Olha aqui, ó. E uma parte dela é conservada para que possa entrar na vida na segunda ressurreição. Por isso é que Paulo disse assim, ó, para que se nós, estando vestidos, não sejamos achados nus. Estava vestido na primeira era? Estava. Aí você vai agora, vamos agora juntos, vamos todos nós juntos, vamos voltar lá no Éden. Eva estava andando, só que aí é o contrário, é por isso que eu falo, é um paradoxo. Aqui estavam vestidos com a palavra, a indumentária da palavra. Essa era tinha, através da mensagem de Paulo, eles tinham essa indumentária da palavra, estavam vestidos. Mas eles ficaram vestidos da palavra? Não, eles foram encontrados nus. Eva estava o quê? Vestida? Aos olhos naturais ela estava vestida? Não. O Humberto está afiado. Não estava. Aos olhos naturais ela estava nua. Mas aos olhos espirituais ela estava vestida? Estava vestida. Ela estava lá andando. Adão estava nu aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus estavam vestidos. Porque não havia um véu de santidade
que não deixava, Adão podia olhar para Eva, e era como se ele não estivesse vendo nada, porque havia um véu de santidade. E aquilo ali para eles era pureza, não havia malícia, não havia cobiça, concupiscência da carne, isso não havia. Isso foi discrepância do diabo, discórdia do diabo, porque Deus tinha criado um reino santo. Por isso que Jesus vem agora e diz: o reino dos céus é semelhante ao Filho do Homem, que vem e semeia boa semente, mas Satanás vem e se joia no meio do trigo. Ele olhava para Eva e não tinha cobiça dela. Ela estava nua, aos nossos olhos naturais. Estava nua. Mas, na verdade, ela estava vestida de um véu de santidade. Mas o que Satanás fez? Entrou. Satanás olhou: como é que eu posso entrar neles? Não tem jeito. Não tem como entrar neles, porque esse véu de santidade que está neles é o Espírito Santo. Eu não tenho como entrar no Espírito Santo, eu tenho que dar um jeito. E ele viu que não tinha como fazer isso. E aí, quando ele olhou, ele viu uma serpente. A serpente não era um animal rastejante, que você vai ver que depois Deus dá uma sentença para cada um que pecou. E a serpente, Deus dá a sentença que ela passaria a rastejar sobre seu ventre. Então significa que ela não era uma cobra como nós vemos hoje. Ela era um animal ereto, tinha braços, pernas, e ela falava. Satanás veio e entrou na serpente. Ele olhou ali e descobriu que aquela serpente podia ser o seu laboratório. Eu vou entrar na serpente. Então, o mentor do plano era Satanás, mas quem executou o plano foi a serpente. Por isso, Mombrana pregou a mensagem: a semente da serpente. E aí, Satanás entrou ali e foi até ela e conversou com ela. E ela não comeu uma maçã, ela não comeu uma fruta para descobrir que estava nua. Foi um ato sexual entre Eva e a serpente. E aí nasceu Caim. Era filho do maligno. Ele matou o seu irmão Abel. Vocês conhecem a história. Satanás descobriu que podia entrar na raça humana. Ele entrou na raça humana. E quando ela comeu deste fruto, que era a semente do maligno, que ela comeu desse fruto, ela descobriu que estava nua. O véu de santidade de Deus se foi. E eles descobriram que estava nu. E de repente ela foi lá, ofereceu para o seu marido, Adão, porque Adão era a criação original de Deus. Adão não podia pecar. Ela teve que ir lá e oferecer para o seu marido. E ele, sendo um tipo de Cristo, sabendo que a igreja durante as eras falharia, mas ele não perde a igreja, ele não perde os seus filhos, ele não leva eles à perdição, mas antes ele tem misericórdia deles. Ele, sendo um tipo de Cristo, aceitou. E quando ele aceitou, o véu de santidade saiu e foi embora. E ele viu que estava nu. E aí deu vergonha neles. Eles foram buscar uma folha de figueira e se esconderam de Deus. É a mesma coisa, irmãos. Você entender isso, olhar para o Éden e olhar para essa pirâmide aqui, você vai ver o quadro perfeito. Isso aqui é o Éden. Só para nós fixarmos, eu vou ler de novo. Mas uma parte dela é ajuntada no celeiro. Então está bem entendido, isso é a noiva. Ela entra em Cristo. E ela entrou em Cristo. E uma parte dela é conservada para que possa entrar na vida eterna, na segunda ressurreição. Por isso que nós falamos lá daquela mensagem. Parte da qual é considerada palha e é queimada no lago de fogo. E foi isto exatamente que disseram João Batista e Jesus. Pois João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha queimada. Jesus disse: colhei primeiro o joio, e então ajuntai o trigo. Aí Mombrana abre parênteses e diz assim, colchetes, né? E diz assim: o movimento ecumênico atará em molhos as igrejas. Já estava acontecendo ali. Batista, metodista, presbiteriano, tudo que veio da mensagem de Wesley era palha. Tudo que veio da mensagem de Lutero era palha.
Tudo que veio, não era a mensagem de Lutero. Satanás entrou ali e colocou joio. Então, tudo que veio a partir dali era palha. Tudo que veio a partir dessas mensagens era palha. Então, o irmão Branco dizendo assim, ó, o movimento ecumênico atará em molhos as igrejas, porque o joio deve ser atado primeiro. E embora o seu fim seja a queima, eles não são queimados na época em que são atados. Olha aí, ó. Eles foram atados aqui, ó. Por isso que eu falei da amarra, através da doutrina da Trindade. Mas nessa época aqui, eles não foram queimados. Mas eles são queimados aqui, ó, no final da era. Quando o fogo de Deus, a atômica de Deus, o mundo passou por 3 guerras. 3 não, 2, né? O irmão Branco fala de 2 dores de parto. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O irmão Branco diz, foram 2 dores de parto para o mundo. Só que o irmão Branco diz assim, ó, ele não suportaria a terceira. O mundo não suportaria a terceira guerra. Mostrando que não é uma terceira guerra mundial que vai acontecer no mundo. O que acontece no mundo é que Deus desce com a sua atômica. A atômica de Deus desceu. E quando essa atômica de Deus desceu, a palavra que queima Satanás, que queima o trigo, o joio, queimou o joio, incendiou o joio, aniquilou Satanás. Ele foi lançado no lago de fogo e exterminado. Acabou o engano. Como que Satanás foi exterminado? Acabou o engano. Não tem mais engano. Agora é palavra, agora é Cristo, agora é vida, é revelação. Aleluia! Então o irmão Branco diz assim, ó, veja. Eles não são queimados na época em que são atados, mas são reservados para uma data posterior. Olha aí, que será ao final. Presta bem atenção agora. Agora, para quem ainda não viu que o milênio já aconteceu, você capta aqui. Eu vou ler de novo, olha aqui, ó. Eles não são queimados na época em que são atados. Está falando do joio. Mas são reservados para uma data posterior. Quando é que eles serão queimados? Irmão Brana diz que será ao final dos 1000 anos. 1000 anos é o quê? É milênio. Isso aqui foi o final. A mensagem do profeta é um dia. E um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é um milênio. Então, quando chegar no final da mensagem do profeta, no final do milênio, esse joio é queimado. É destruído. Não tem mais engano. É palavra viva. É a revelação. É os selos abertos. É a palavra aberta. É a palavra revelada. Não há mais engano. Por isso é que quando o irmão chegou, veio de longe, e chegou lá, na cidade de Jeffersonville, procurando presidentes do milênio. E o irmão Brana diz assim, eu não preguei nada disso, irmão. Eu não disse nada disso. Mas aquele irmão estava na pista certa. Porque o milênio estava ali acontecendo. A mensagem do profeta era o milênio. Estava ali acontecendo. E ele veio na pista certa. Mas o irmão Brana não podia falar. Porque se ele diz àquele irmão, irmão, é isso mesmo, está aqui o milênio, todos, isso ia virar uma denominação de novo. Satanás ia entrar de novo. Ia perverter de novo. Mas essa agora não é para ser pervertido, porque é Cristo em você, é Cristo aqui na minha alma. É a palavra, é a revelação. Por isso que nós estávamos falando ali na igreja ontem, e estávamos falando, irmão Damião, eu e o irmão Alexandre, que nós somos um povo feliz. Nós não nos gabamos disso. Longe de nós fazer isso, mas nós somos um povo feliz, irmãos, porque você não aprendeu de nenhum pastor. Nenhum pastor veio aqui ensinar isso para nós. O Espírito Santo veio aqui. O nosso pastor, ele veio aqui nos ensinar isso. Nós não aprendemos de nenhum homem.
Então, olha aqui o irmão Brana falando, olha aqui, ó. Vamos seguir. Porém, uma vez que o joio é atado, pode-se então ter lugar o arrebatamento. Você está vendo, irmão, a sequência de coisas que acontece quando se dá o fim do joio, a queima do joio? Olha aí, ó, o milênio, o rapto. Porém, uma vez que o joio é atado, pode-se então ter lugar o arrebatamento. E de fato acontece em algum tempo entre a amarra do joio e a revelação do anticristo. E isso que se cumpriu. Depois virá o dia quando todos estarão juntos, ó, todos juntos, aqui ó, todos juntos, como visto em Daniel. O rei estará ali. Não estava Cristo aqui? Ele estava ali. O rei estará ali, com sua noiva. Em frente deles estarão as multidões que devem ser julgadas. Sim, todos estarão lá. Todos os livros serão abertos. É feita uma disposição final de tudo. É o fim, é o julgamento. É feita uma disposição final de tudo. A ceifa findou-se, realmente. Os livros, uma vez abertos, são fechados. Acabou. A mensagem à era da igreja de Éfeso. Mensagem à era de Éfeso. O irmão Brana diz assim, ó, parágrafo 80, ele diz assim, ó, ora, para conseguir a significação real do que estamos prestes a abordar, devo preveni-los para conservarem sempre em mente que, conserve sempre em mente o que você vai ouvir agora. Ó, conservarem sempre em mente que religião, entre parênteses, ele diz, assuntos espirituais, se prefere. Religião, assuntos espirituais, é composta de duas partes que se entrelaçam. Por isso que é uma parábola. Vocês estão entendendo? Religião, assuntos espirituais, é composto de duas partes que se entrelaçam. Mas que estão tão opostos quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são feitos daquelas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Ambas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam lá, estavam no meio do jardim. E sem dúvida, seus próprios galhos se entrelaçavam uns aos outros. Assim, na igreja de Éfeso, é este mesmo paradoxo. Está vendo? A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Duas vinhas formam a igreja. Elas são semelhantes ao trigo e o joio, crescendo lado a lado. Mas uma é a verdade, a outra é falsa. Está vendo, irmão? Então, se você não entender isso aqui, aí a gente vai falar assim, oh, peraí, mas eu estou chamando o Wesley de falso? Eu estou chamando o Lutero de falso? Eu estou chamando aqueles mensageiros de falso? Não. Duas vinhas. Uma é verdadeira, a outra é falsa. O que vem dali dessas mensagens, que foi misturada com o joio, é palha. Isso é falso. Isso tem que ser queimado. Deus não usa isso no arrebatamento. Deus não recolhe isso na ceifa. No tempo da colheita, Deus não colhe isso. Não leva isso para o celeiro. Ele queima, ele ajunta em molho e é queimado. E isso já se cumpriu. Então, o irmão Brana diz assim, ó. Uma é verdade, a outra é falsa. Ora, Deus falará com cada uma e falará de cada uma. Ele chamá-las-á a igreja, e somente os eleitos conhecerão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os eleitos não serão enganados. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Assim, muitos séculos atrás, lá na igreja primitiva, lá na primeira era, pouco tempo depois do Pentecostes, a falsa vinha se entrelaçou em torno da verdadeira vinha e encontramos estas obras dos nicolaítas. O que é a obra do nicolaíta? É enganar o leigo. Eles começaram a enganar, o evangelho do engano. E este vai ser encontrado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Agora você aprendeu isto? Vocês aprenderam isso? Amém? Na mensagem, o resumo das eras, parágrafo 12, o irmão Brana diz aqui: agora, aqui temos que ter muito cuidado. Esta mensagem ao anjo da igreja que está em Éfeso não é uma mensagem à igreja local de Éfeso. A mensagem que está lá na Bíblia ao anjo da igreja de Éfeso não é a igreja local, mas é uma mensagem para a era, para o tempo que durou aquela era. Aquela era tinha nela a semente da verdade. Olha aí ele falando, ó. Paulo não tinha a semente da verdade? Aquela era tinha a semente da verdade. Aquela era tinha a semente da verdade e a semente do erro, exatamente como na parábola do joio e do trigo. Olha aí, ó. As eras da igreja são o campo. Aqui, ó. Nós falamos no início. Isso aqui é o campo, é a lavoura. E neste campo há trigo e joio. A igreja falsa se organizou, humanizou o governo da palavra e pelejaram contra o verdadeiro cristão. Nos alegramos nesta era por uma coisa: a reforma. Presta bem atenção aqui nesse parágrafo, ó. A reforma havia começado. Não foi uma ressurreição, mas uma reforma. Você está vendo? Nós estamos lendo a mensagem de Éfeso. Não foi uma ressurreição, foi uma reforma. Por que não foi uma ressurreição? Porque a ressurreição só acontece no fim. Por isso que o irmão Branco está dizendo, não foi uma ressurreição, foi uma reforma. Tampouco foi uma restauração. Porém, o grão de trigo que havia morrido ali em Liceia e que havia apodrecido nas eras das trevas, agora brotava com verdade. Está falando aqui de Lutero. Ó. Aqui não foi uma ressurreição, mas foi uma reforma. Deus estava começando a reformar a igreja. Significando que em algum tempo futuro, no fim da era de Laodiceia, imediatamente antes da vinda de Jesus, a igreja voltaria a ser uma noiva da semente do trigo. Está vendo? Aqui começou a reforma. Foi a ressurreição? Não foi. Foi a restauração? Não foi. Deus avançou para Wesley. Foi uma reforma? Foi. Foi uma ressurreição? Não foi. Foi uma restauração? Não foi. Mas antes de Jesus voltar, a noiva voltaria a ser de novo a semente do trigo. Aquela semente que foi lançada lá atrás, ela voltaria agora novamente. Por isso que o anjo disse para o profeta, ela cavalgará novamente. Estava ali. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos passar aqui agora para essa mensagem aqui que nós vamos terminar ainda no bom horário. Vamos aqui agora. Eu estou pulando agora os parágrafos aí, estou indo para a última página. Para a última página. Onde está escrito assim, ó, a visão da noiva. Eu quero ler isso aqui para nós entendermos. A visão da noiva. Eu não coloquei o nome da mensagem. Depois eu posso ver o nome e depois dizer para os irmãos.
Uma parte aqui, na última página, está escrito rápido, porque essa é na mensagem o rápido, mas eu quero ler onde está escrito a visão da noiva. Observem, irmão Branham estava tendo essa visão da noiva. Olha o que aconteceu aqui, nós vamos entender isso agora, para nós concluirmos. Observem, me estava sendo apresentada a igreja. Havia alguém conduzindo o profeta e mostrando para ele a igreja. Me estava sendo apresentada a igreja e eu estava sendo levado por alguém a quem eu não podia ver. Quem era esse alguém que o profeta não podia ver? Os selos já tinham sido abertos nessa época? Não. Quando ele teve essa visão, os selos não tinham sido abertos. Ele não podia ver. Essa pessoa estava somente conduzindo ele, mas ele não podia ver quem era. Essa pessoa era Cristo, mas os selos não tinham sido abertos. Ele não podia ver Cristo. Ele não podia, ele sabia que alguém estava falando com ele nessa visão, mas ele não podia ver. Porque quando ele foi além da cortina do tempo, ele procurou por Cristo. Onde está Cristo? Onde está Deus? O anjo disse para ele, ele está na 7ª dimensão. E a 7ª dimensão é a perfeição. E os selos é o que traz a perfeição. E ele não tinha sido aberto ainda. Então ele não podia ver quem era ele. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, alguém a quem eu não podia ver, e eu estava em cima, como que de pé, e eu ouvi uma música mais agradável como jamais havia ouvido. E olhei, vinha um grupo de jovens, parecia ser com a idade dos 20, 18, 20, e todas elas tinham cabelos longos e estavam trajadas com vestidos diferentes, espécies de vestidos, e elas estavam marchando perfeitamente com os passos daquela música, como elas podiam estar. E elas vieram da minha esquerda, dando a volta desta maneira. E eu as observava. Então eu olhei para ver quem estava falando comigo, e eu não pude ver a ninguém. Então, ouvi uma banda de rock and roll, está vendo? Termina esse parágrafo. Passou aquele grupo de mulheres. Elas eram bonitas, irmão Branham diz. A música que estava tocando era uma música agradável. Ele disse que era a música mais agradável que ele já pôde ouvir na vida dele. Elas tinham cabelos compridos, estavam vestindo vestimentas diferentes uma das outras, vestidos diferentes um dos outros. E ele não podia ver aquele que conduzia ele. Aí no parágrafo 161, ele diz assim, então ouvi uma banda de rock and roll vindo, e quando olhei para o meu lado direito, vindo desta maneira, voltando, aqui vinha as igrejas. Repara aí, igreja com letra minúscula, irmão. Ele não está falando da noiva, porque essa passou primeiro. Aqui vinham as igrejas do mundo, e cada um carregando suas bandeiras de onde elas eram, algumas das coisas mais sujas que já vi em minha vida. E quando a igreja da América apareceu, foi a mais horrível que jamais vi. O Pai Celestial é meu juiz. Elas usavam aquelas escandalosas saias cinza, como que uma dessas ocas de bar. Você já viu uma oca de bar? Você sabe o que é uma oca de bar? Todo mundo já viu aqui, que vocês não estão lembrados. É aquele chapéuzinho, igual ao guarda-chuva. Daquelas ocas que a gente bota assim, senta assim e fica em cima da gente assim, cobrindo. E faz assim, ó. É aquela oca, aquela cobertura de uma mesa de bar. Elas vinham vestidas com aquilo. Aqui na cintura, vinha mais ou menos aqui, ó. Estavam nuas. E o irmão Branham diz assim, ó. Sem nada atrás, até aqui, segurando aquilo para cima, como um pedaço de papel de aparência cinza, e como uma dança havaiana, pintadas, cabelos cortados, fumando cigarros e dançando rock and roll enquanto andavam. Eu disse, é essa a igreja dos Estados Unidos? E a voz disse, ele não podia ver quem era, mas a voz disse, sim, é essa. E quando elas passaram, elas tiveram que segurar aquilo assim e colocar o papel atrás delas quando passaram. Eu comecei a chorar e somente pensei, de todo o meu trabalho, 5º de Efésios, capítulo
4. Por que ele não disse de todo o trabalho de todas as pessoas? De todo o meu trabalho e de tudo que tenho feito. Era ele o responsável. Por isso ele disse, irmão Alexandre, para trás de mim, irmão, sou eu que sou responsável por esse evangelho. De todo o meu trabalho, de tudo que tenho feito e de tudo que nós ministros temos feito juntos. E irmãos, eu não sei até quanto tempo vocês creem acerca destas visões, mas para mim é a verdade, sempre foi provado ser verdade. Quando estava vendo aquilo e sabendo o que estava acontecendo, meu coração parecia quebrar dentro de mim. Que tenho feito? Quer dizer, ele estava se combatendo a si mesmo, dizendo, será que eu falhei? Será que eu falhei com a comissão que o anjo me deu? Que tenho feito? Como tenho falhado contigo? Eu permaneço honestamente naquela palavra, Senhor. E como tenho feito? Pensei, por que tu me destes aquela visão há não muito tempo atrás e me vi ali? Quer dizer, irmão Branham começou a relembrar tudo que aconteceu, a comissão que o anjo veio, a visão no Rio Ohio, tudo. Ele começou a lembrar tudo e falou assim, para isso, para produzir isso. Ele começou a ficar muito triste. E eu disse, por que tu me deste aquela visão há não muito tempo atrás e me vi ali? E eu disse, bem, terão elas que serem julgadas? Ele perguntou. Terão elas que serem julgadas? E ele disse, repara aí que ele está com letra maiúscula. E ele disse, o grupo de Paulo também. O grupo de Paulo passou aqui, ó, na primeira era. O joio, o trigo, é semeado primeiro. O joio é semeado depois. Deus vem primeiro. Satanás vem depois. Aí, olha aqui o irmão Bruno falando, ó. O anjo disse para... Jesus disse para ele, olha aqui, ó. O grupo de Paulo também. Eu disse, preguei a mesma palavra que ele pregou. Os homens de negócios cristãos têm parte nisto. E eu disse, por quê? Porque tenho sido desta maneira e tenho visto aquele grupo de prostitutas passando daquela maneira, todas vestidas daquela maneira e denominadas de igreja Miss América. E eu desmaiei. Foi tão grande, irmão, foi tão forte que ele desmaiou. Então ouvi diretamente aquela verdadeira, agradável música vindo outra vez. Aleluia! Então ouvi diretamente aquela verdadeira, agradável música vindo outra vez. E aqui vinha aquela mesma pequena noiva passando outra vez. Glória a Deus! Ele disse, entretanto, estes são os que saem. E quando ela passou, ela era exatamente como era no primeiro lugar. Onde foi o primeiro lugar? Foi aqui. Quando ela passa novamente, quando ela cavalga novamente, é a mensagem do profeta. E essa mensagem é exatamente como a primeira mensagem. Pura. Ela é exatamente como Eva estava lá no Éden. Não há mais, não havia malícia, não havia pecado. É um véu de santidade. Ela estava vestida com as vestes brancas, as vestes da palavra, as vestes do poder de Deus. Amém. Ela estava vestida. Então o irmão Branham diz assim, ó. Ele diz assim, ela era exatamente, olha, ela era exatamente como aquela era no primeiro lugar, andando nos passos da música da palavra de Deus, marchando. E quando eu a vi, eu fiquei parado lá com as duas mãos levantadas, chorando desta maneira. Quando eu voltei, eu estava de pé do lado de fora do meu alpendre, olhando através dos campos. O quê? Ela tem que ser a mesma noiva. Da mesma espécie, construída do mesmo material do qual ela estava no primeiro lugar.
Agora leia Malaquias 4 e veja se não tem que haver uma mensagem nos últimos dias, a qual tornará os corações dos pais aos filhos. Amém. Aleluia! Voltar à mensagem pentecostal original, palavra por palavra. Amém. Glória a Deus! Nós estamos vendo isto. E ele diz assim: irmãos, estamos aqui. Ela cavalga de novo, a mesma que passou na primeira era, no primeiro lugar. Ela cavalga novamente, ela passa novamente aqui. Mensagem rápido. Última página. Mensagem rápido. Me recordo daquela noite quando vi uma vista antecipada da noiva. Vi um grupo de senhoritas vestidas corretamente, marchando. É a mesma visão, só que ele conta de outra forma aqui. E na visão estava alguém ao meu lado, e vi que passaram por este lado, e logo deram a volta. E logo vi que passaram por este lado, e logo deram a volta. E logo vi as igrejas subindo por este outro lado. Apareceu a igreja da Ásia. E aí, irmão, você não imagina que sujeira. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Logo, ouvi que vinha um som de rock and roll, e era a igreja da América, e não tinha nada de roupa. Tinha algo como um jornal, algum papel cinza que conservava junto ao corpo na frente, e bailando ao ritmo de rock and roll, a senhorita América, a igreja. E eu, estando de pé ali em sua presença, pensei: Deus, se unicamente pudesse escapar daqui, se de tudo o que temos feito, isso é o que temos produzido, se é isso. E logo que passaram aquelas mulheres, mexendo-se para todos os lados, com cabelos curtos e caras pintadas, e elas devendo ser virgens para Cristo. E quando passou, eu voltei a cabeça, porque tão somente em ver a parte dianteira, pois a parte traseira era demasiadamente vulgar. E passaram, e eu voltei e chorei. Estando ali em sua presença, e ele sabendo que eu era ministro na igreja, e isso era o que havia produzido, disse: ó Deus! Mas irmão Branham sentiu vergonha, porque ali estava Jesus do lado dele. E ele sentiu vergonha de Jesus, porque ele sabia que o irmão Branham era um ministro na igreja. E ele podia pensar mal do profeta. Ora, você pregou isso? Você ensinou isso? O irmão Branham se sentiu triste. Aí ele diz assim: ó Deus, não posso contemplar estas coisas. Deixa-me morrer. Deixa-me desaparecer. E quando passou, cada uma continuava até certo ponto e desaparecia. E somente se ouviu o som delas. Logo ouvi algo como: firme adiante, firme adiante. Então olhei, e eis que vinha aquele grupo de senhoritas, santas, exatamente como eram, todas corretamente vestidas, seu cabelo caindo ao longo das costas, eram damas limpas e bem arrumadas, marchando segundo o ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Parecia que havia uma de cada nação, enquanto as contemplava, e em vez de ir para baixo, subiram. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila, e eu estava no quarto gritando: fiquem na fila, fiquem na fila. Me ponho a pensar: é possível que isto já esteja no passado? É possível que a noiva já esteja chamada? É por meio disso que estamos passando nestes dias? Esta noiva tem que ser formada e feita segundo a imagem de Cristo. Amém. E Cristo é a palavra. Amém. Tinha ele ou não a palavra? Está vendo, irmãos? A noiva trigo, onde estava? Ela estava ali. Tinha toda a palavra. Era a hora da colheita. Era a hora do joio ser queimado. E era a hora da noiva trigo ser lançada no celeiro, levada ao celeiro. E Cristo é a palavra. Isso é a única coisa. Vê você?
Não pode haver nenhuma só coisa acrescentada. Não pode ser uma mulher com uma mão de homem e outra mão como uma pata de cachorro. Tem que ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. A noiva é uma parte do noivo. A mulher é uma parte do seu marido, porque foi tirada do marido. Eva foi uma parte de Adão, de sua costela. E assim também é a noiva. Não tomada de uma denominação, mas tomada do seio da palavra de Deus para este dia, o rapto, quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem. A trombeta soou ou não soou? Quem é que prega a última trombeta? Quem é que soa a última trombeta? É o profeta. Então, se a última trombeta é soada pelo profeta, os mortos têm que ressuscitarem, porque eles ressuscitam ante a última trombeta. Está na Bíblia escrito isso. Eles ressuscitarão ante a última trombeta. 2 Coríntios capítulo 15. Então, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarem, sua glória, o Senhor espargirá. Aqui a sua glória. Eles estão falando a glória de Shekinah. Não é, irmãos? Ô, irmãos, a glória de Shekinah. Mas a Shekinah desceu. A Shekinah de Deus já desceu. Então o irmão Branco está dizendo aqui, sua glória o Senhor espargirá quando os chamados entrarem a seu celeste lar, que for passada a lista. Amigos, tratemos todos de estar ali naquele dia. Deus lhes abençoe. Tem sido falado, tem que suceder, sucederá. Irmãos, ninguém quer estar perdido. E deixa-me dizer-lhe, seja o que for que você faça, não importa a frequência com a qual você assiste à igreja, isso é bom. Não tenho nada contra isso. Você deve assistir à igreja, porém ponha a um lado as tradições, ponha a um lado essas coisas e continue subindo em Cristo, porque num destes dias vai soar a trombeta. E quem pregou a trombeta? Foi Ele. Porque num destes dias vai soar a trombeta. E você se encontrará selado com a marca da besta. E nem conhecerá o que é. Estão vendo como é que a coisa é séria? Nós estávamos conversando ontem e eu disse assim, é muito sério. Só que as pessoas estão brincando com essa mensagem. As pessoas estão brincando com essa mensagem. Mas é sério. Existem pessoas hoje, nós não estamos aqui para dizer quem é e quem não é, nós não temos esse poder. Mas, neste mesmo momento, existem pessoas já seladas com essa marca, já para perdição. Não conseguem mais ver a revelação. Não conseguem mais enxergar Cristo nessa mensagem. E elas estão brincando. E você se encontrará selado com a marca da besta, e nem conhecerá o que é, senão quando for demasiadamente tarde. Isso é exatamente a verdade. Deus nos abençoe. Amam vocês ao Senhor Jesus? Recordem que tenho dito. Recordem, estamos nas últimas horas. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de sermos um povo, Deus, que tem recebido a luz da mensagem. Tem recebido esse evangelho claro, essas águas cristalinas que descem do trono de Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai, que essa mensagem não fique aqui nas palavras do pregador, ou somente na leitura desses parágrafos, mas que ela possa estar rodando em nossa alma, rodando como um redemoinho, produzindo vida, produzindo entendimento para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Abençoe cada irmão, cada irmã, e que o Espírito Santo possa nos dirigir, nos guiar, ó Deus, através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, se há alguém aqui pedindo por uma cura, há cura no celeiro. Amém.
Se alguém está pedindo pelo novo nascimento, o novo nascimento está no celeiro. A noiva está no celeiro. Ela foi recolhida no celeiro. Senhor, seja com cada um irmão, cada irmã, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada irmão. Se alguém quiser vir cantar um hino, pode vir ainda, né? E até nos vermos novamente.